bem-vindo ao Reflexão Estoica. Aqui, você aprende a pensar com clareza, agir com firmeza e viver com mais controle emocional em um mundo caótico. Sem frases vazias, sem ilusões, apenas filosofia prática para fortalecer sua mente, proteger sua paz e viver com sabedoria. Bloco 1. O aviso que pode mudar sua vida. Existe um aviso silencioso que quase ninguém escuta. Você acorda, pega o celular, vê notícias ruins, compara sua vida com a dos outros, começa o dia já ansioso e nem percebe que sua paz foi roubada antes mesmo do café. Agora deixa eu te perguntar algo sério. Quem está controlando suas manhãs? Você ou o mundo? O estoicismo começa exatamente aqui. Epicteto ensinava que a primeira batalha do dia acontece dentro da nossa mente. Não é sobre o trânsito, não é sobre dinheiro, não é sobre reconhecimento. É sobre disciplina interior. Ele foi escravo. Não tinha liberdade externa, mas desenvolveu algo muito mais poderoso: liberdade interna. E se eu te dissesse que a sua manhã decide o nível de paz que você vai sentir o dia inteiro? A maioria das pessoas acorda reagindo. O estoico acorda escolhendo. Existe uma prática simples, mas profunda, que Epicteto ensinava aos seus alunos. Uma disciplina diária que treinava a mente para não ser dominada por emoções, medo ou expectativas. E aqui vem o ponto que pouca gente entende. Estoicismo não é frieza, não é deixar de sentir. É aprender a não ser arrastado pelo que você sente. A felicidade que o estoicismo propõe não depende de aplausos, dinheiro ou circunstâncias perfeitas. Ela nasce do desapego. Desapego não significa desistir, significa não se escravizar. E a pergunta que começa a transformar tudo é essa: o que realmente está sob meu controle hoje? No próximo bloco eu vou te mostrar como Epicteto estruturava mentalmente suas manhãs e por que essa prática pode mudar completamente a forma como você vive. Bloco 2. A disciplina da manhã segundo Epicteto. Você acorda e em poucos segundos sua mente já começa a correr. Problemas, compromissos, preocupações, comparações. Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta. E se a sua ansiedade não viesse do dia, mas da forma como você começa o dia? Epicteto ensinava que, antes de sair da cama, o homem sábio deveria preparar a mente para o que está por vir. Não com medo, não com expectativa exagerada, mas com clareza. Ele orientava seus alunos a refletirem logo cedo. Hoje encontrarei pessoas difíceis, pessoas ingratas, pessoas impulsivas. Isso não era pessimismo, era preparo. Porque quando você espera que o mundo seja perfeito, qualquer imperfeição te destrói. Mas quando você aceita que desafios virão, você não se surpreende. Você responde com equilíbrio. Aqui está o ponto central da disciplina matinal estoica. Separar o que depende de você do que não depende. Seu esforço depende. Sua atitude depende. Sua reação depende. A opinião dos outros, não. O comportamento das pessoas, não. O resultado final, nem sempre. Percebe a liberdade escondida nisso? Quando você entende que só controla suas escolhas, algo muda. A pressão diminui, a mente clareia, a energia se organiza. Mas existe algo ainda mais profundo que Epicteto ensinava. Ele dizia que cada manhã é um treinamento, um exercício de caráter, uma chance de fortalecer a alma antes que o mundo tente enfraquecê-la. E aqui vem a reflexão. Você está acordando para viver ou apenas para reagir? No próximo bloco, vamos entrar na prática mais poderosa dessa disciplina. O exercício mental que protege sua paz antes mesmo do primeiro problema aparecer. Bloco 3. O exercício que protege sua paz. Existe um exercício simples, mas que quase ninguém pratica. E ele pode mudar completamente a forma como você reage ao mundo. Antes de qualquer compromisso, antes de qualquer conversa difícil, antes mesmo de abrir o celular, o estoico fazia algo poderoso. Ele ensaiava mentalmente os desafios do dia. Deixa eu te perguntar uma coisa importante. Se você já soubesse que enfrentaria críticas, atrasos e frustrações hoje, você reagiria do mesmo jeito? Epicteto ensinava que não devemos ser pegos de surpresa pela vida. A surpresa enfraquece, o preparo fortalece. Ele orientava seus alunos a imaginar possíveis dificuldades, não para sofrer antes da hora, mas para reduzir o impacto quando elas chegassem. Isso cria uma blindagem emocional.
Se alguém te desrespeita e você não esperava, a dor dobra. Mas, se você já sabia que isso poderia acontecer, sua mente permanece firme. Percebe a diferença? O estoicismo não tenta controlar o mundo. Ele treina você para não ser controlado por ele. Aqui está o segredo escondido nesse exercício. Quando você aceita que o desconforto faz parte do caminho, ele perde o poder de te abalar. E mais profundo ainda, ao ensaiar mentalmente situações difíceis, você começa a escolher previamente como quer agir. Com calma, com dignidade, com firmeza. Isso é liberdade interna. Mas existe um detalhe que muitos ignoram. Não basta imaginar o problema. É preciso decidir antecipadamente qual será a sua resposta. Então reflita. Quem você quer ser quando o teste chegar? No próximo bloco, vamos falar sobre desapego, a peça central que transforma a disciplina em verdadeira felicidade. Bloco 4. O desapego que liberta. Agora chegamos ao ponto mais incompreendido do estoicismo. Quando você ouve a palavra desapego, o que vem à sua mente? Frieza? Indiferença? Falta de emoção? Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você sofre mais pelas coisas que acontecem ou pelo medo de perdê-las? Epicteto ensinava que o sofrimento nasce quando transformamos coisas externas em necessidades internas. Dinheiro é importante, relacionamentos são valiosos, reconhecimento é agradável. Mas quando você começa a acreditar que precisa disso para ser feliz, você entrega sua paz nas mãos do acaso. O desapego estoico não é abandonar, é compreender. Compreender que tudo o que é externo pode mudar. Pessoas mudam, situações mudam, resultados mudam. E, se sua felicidade depende disso, sua estabilidade desaparece junto. Aqui está o gatilho que quase ninguém percebe. Quanto mais você tenta segurar o que não controla, mais ansiedade você cria. Desapego significa apreciar sem se apegar. Significa agir com dedicação, mas aceitar qualquer resultado. Significa amar, mas entender que nada é posse. Esse é o ponto de virada emocional. Quando você entende que nada externo define quem você é, nasce uma força silenciosa. Uma calma que não depende do dia estar bom. E aqui vem a reflexão profunda. Se tudo o que você tem hoje fosse reduzido, o que ainda permaneceria? Seu caráter, suas escolhas, sua atitude. No próximo bloco, vamos falar sobre felicidade. Não aquela vendida nas redes sociais, mas a felicidade sólida que nasce da disciplina interior. Bloco 5. A felicidade que não depende do mundo. Existe uma ideia que quase todo mundo acredita, mas que está errada. A ideia de que felicidade é o resultado de circunstâncias perfeitas. Quando eu conquistar aquilo, serei feliz. Quando eu tiver mais dinheiro, serei feliz. Quando as pessoas me valorizarem, serei feliz. Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta. E se a felicidade não estiver no que você conquista, mas em como você reage ao que acontece? Epicteto ensinava que a verdadeira alegria nasce da coerência entre pensamento e ação. Quando você vive de acordo com seus princípios, algo dentro de você se estabiliza. O mundo pode oscilar, você não. O estoicismo não promete uma vida sem problemas. Ele promete uma mente preparada para eles. E aqui está o ponto que muda tudo. Felicidade para o estoico não é euforia, é tranquilidade. É deitar a cabeça no travesseiro e saber que você fez o que estava ao seu alcance. É agir com dignidade mesmo quando ninguém está olhando. É manter caráter mesmo sob pressão. Percebe como isso tira um peso enorme das costas? Você para de correr atrás da aprovação. Para de medir seu valor por resultados. Para de se comparar o tempo todo. E começa a medir sua vida por algo muito mais sólido. Sua integridade. Mas existe um desafio. O mundo constantemente tenta seduzir você com promessas rápidas de prazer e reconhecimento. E é aqui que muitos se perdem. No próximo bloco, vamos falar sobre os erros mais comuns que impedem as pessoas de viver o estoicismo na prática. E como evitá-los antes que roubem sua paz. Bloco 6. Os erros que destroem sua disciplina. Existe um erro silencioso que faz muitas pessoas desistirem do estoicismo antes mesmo de entenderem sua força. Elas acham que estoicismo é não sentir nada. Acham que precisam virar pedra. Acham que precisam eliminar emoções. Mas deixa eu te perguntar algo importante.
Como você vai dominar suas emoções se primeiro tentar fingir que elas não existem? Epicteto nunca ensinou repressão, ele ensinou direção. Sentir raiva não é o problema. O problema é deixar a raiva decidir por você. Sentir medo não é fraqueza. Fraqueza é permitir que o medo paralise suas escolhas. Outro erro comum é querer resultado imediato. A pessoa começa a praticar disciplina matinal por 3 dias e já espera uma mente inabalável. Mas caráter não se constrói em um fim de semana. A disciplina que traz paz é diária. É repetida. É treinada como um músculo. E aqui está o ponto decisivo. O estoicismo não funciona como motivação. Ele funciona como treinamento. Motivação depende de emoção. Treinamento depende de decisão. E se você só pratica quando está inspirado, você nunca cria estabilidade. Existe ainda um terceiro erro mais perigoso. Querer aplicar o estoicismo apenas quando o problema aparece. Mas a força interior não nasce no caos. Ela nasce na preparação silenciosa da manhã. Então reflita comigo. Você está esperando a tempestade para aprender a nadar? No próximo bloco, vamos fechar essa jornada entendendo como transformar essa disciplina diária em um estilo de vida definitivo. Existe um momento silencioso todas as manhãs. Um momento em que ninguém está olhando, em que nenhuma cobrança foi feita, em que o dia ainda não começou de verdade. E é nesse instante que sua vida é decidida. Deixa eu te fazer a pergunta mais importante de todo esse vídeo. Você vai continuar sendo refém das circunstâncias ou vai assumir o controle da sua mente? Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Isso muda tudo, porque significa que, mesmo que o mundo não mude, você pode mudar sua interpretação. E quando você muda sua interpretação, muda sua experiência. A disciplina matinal estoica não é apenas um hábito. É um compromisso diário com sua própria liberdade. Você acorda. Reflete sobre o que está sob seu controle. Se prepara para dificuldades. Escolhe agir com caráter. Aceita os resultados. Simples, sim. Fácil, não. Mas aqui está o clímax dessa jornada. A verdadeira felicidade não é algo que você encontra. É algo que você constrói. Decisão após decisão. Não depende do reconhecimento. Não depende da sorte. Não depende de circunstâncias perfeitas. Depende da sua disciplina interior. Então, amanhã, quando o despertador tocar, lembre-se. Você tem 2 opções. Reagir ao mundo ou liderar sua mente. E se esse conteúdo fez sentido para você, se trouxe clareza e despertou algo aí dentro, inscreva-se no canal e caminhe comigo nessa jornada de crescimento e força interior. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e lembrem-se, a liberdade começa dentro de você.